Skidmore é uma cidade pequena localizada no estado americano de Missouri, que fica no condado de Nodway. Em 2017, a população lá era entre 263 pessoas a 270, então era uma cidade muito pequena, né, comparada às outras cidades dos Estados Unidos. Por ser uma cidade tão pequena, as pessoas acabavam se conhecendo, todo mundo sabia quem era todo mundo se conhecia, todo mundo ali era parente. Então, né, é aquele lugar que cada vizinho conhece o seu vizinho. A taxa de criminalidade nessa cidade, ela é relativamente baixa, se comparada a outras cidades, a outros lugares nos Estados Unidos, como Chicago, por exemplo, Nova York, Los Angeles, e entre outros lugares onde a população é maior, porque quanto mais pessoas, automaticamente temos mais crimes, porque ser humano, quanto mais ser humano tem, mais desgraça acontece. Essa é a lei da vida, né? Por isso que a Terra tá esse buraco que tá hoje em dia. Apesar dessa baixa criminalidade, isso não quer dizer que lá seja o melhor lugar do mundo pra morar, a não ser que você goste do interior, bem interior mesmo, do que puxa o R, tipo eu. Mas enfim, se você gosta desse tipo de lugar, lá é o lugar ideal pra você. Além disso, os poucos crimes que aconteceram nessa cidade foram um pouquinho marcantes pra história dos States. Entre eles está um ex-pastor de uma igreja presbiteriana que foi preso porque encontraram coisas ilegais relacionadas a crianças no computador dele. Vocês já devem saber o que são essas coisas, né? E ele também foi acusado de ter arrancado o pipi de alguns caras. Exatamente. Teve uma garota que foi pisoteada até a morte pelo próprio namorado, e esse namorado foi condenado à prisão perpétua. E teve uma mulher que enforcou uma outra mulher grávida, e essa mulher arrancou o bebê da barriga da mulher com uma faca. Vocês entenderam, né? Uma mulher normal enforcou uma mulher grávida e arrancou o bebê da barriga dela com uma faca. Tá pouco pra você ou tá muito? Então é isso que acontece nessa cidade. Cidade de gente, sim, só gente legal essa cidade. Mas, não, apesar de serem casos, assim, né, peculiares, apesar de que o da namorada pisoteada pelo namorado, infelizmente, não é tão incomum assim, porque todos os caras, todos não, a grande maioria, salvo um ou dois ali, são muito escrotos, então, né, infelizmente, esses casos são normais. O do ex-pastor também, infelizmente, são casos normais. Não deveriam ser normais. Normais não no sentido normal. Normais no sentido de são recorrentes, não que seja algo aceitável. Esse é o ponto. Mas o da mulher que enforcou a outra com uma faca, com um negócio e arrancou o bebê da barriga é bem creepy. Mas não é de nenhum desses crimes que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre um homicídio que aconteceu em plena luz do dia, em 1981, nessa querida cidade, que foi o homicídio de um rapaz chamado Ken Rex McElroy. E esse homicídio inspirou a série No One Saw a Thing, que é tipo, ninguém viu nada, ninguém viu coisa nenhuma. E é sobre esse caso que eu vou falar hoje, e essa foi a minha introdução do vídeo. Vamos ao vídeo. O ano era 1981 e o Pelé estava recebendo o título de atleta do século. O estado de Rondônia estava sendo criado pelo então presidente João Figueiredo, que foi o último ele foi o último presidente no período da ditadura militar. Fica aí pra curiosidade. O Justin Timberlake também, né? O Justin Timberlake estava nascendo nesse ano. A Britney também estava nascendo nesse ano aí, para os fãs desses dois aí. O que mais? Mad Max 2 estava sendo lançado. Ele chegou aqui só em 1982, mas nos States ele estava sendo lançado em 1981. E também The Evil Dead estava sendo lançado nesse ano. Então fica aí essas curiosidades sobre esse ano. Nesse mesmo ano, na cidade de Skidmore, Ken Rex McElroy estava sendo baleado dentro do seu carro ao lado de sua esposa no dia 10 de julho, em frente a um restaurante chamado Skidmore Food and Drink. A cidade inteira, praticamente, na verdade eram só 60 pessoas, mas eu vou falar a cidade inteira para dar aquele sensacionalismo. A cidade inteira estava lá, mas ninguém viu quem foi que baleou o carro de Ken Rex. E aí que as coisas ficam meio estranhas, porque como a cidade inteira, 60 pessoas, como a cidade inteira tava lá, mas ninguém conseguiu ver quem foi o assassino do Ken, quem foi que matou Ken, quem atirou o carro foi baleado no meio da rua, e né, a cidade inteira, 60 pessoas. Não, ninguém viu quem
quem matou o cara, né? Mas pra gente entender essa peculiaridade, nós precisamos entender quem foi Ken Rex McElroy. Ele nasceu no dia 16 de junho de 1934 no estado de Nodway, então ele cresceu, viveu e morreu nessa cidade. Ele foi o 15º filho de uma mulher chamada Mabel Mary com Anthony Yacht, eu não sei falar o nome dele, mas vai estar aparecendo aí pra vocês. Quando ele ainda era jovem, ele caiu de uma carroça e nessa queda, uma placa de ferro entrou dentro da sua cabeça. E muitas pessoas diziam que talvez esse fosse o motivo por ele ter se tornado uma pessoa meio doidona. Vamos já o linguajar popular. Ele era uma pessoa meio doidona, que vocês já vão entender por que ele era meio doidão. Desde muito novo, ele fazia muita besteira, ele fazia muita merda, se podemos assim dizer. Ele começou roubando gado, que entre aspas é uma coisa pequena, tipo, gados são bichos enormes, mas não feria ninguém diretamente, então eram entre aspas, coisas pequenas, mas os níveis dos seus crimes foram aumentando e ficando cada vez piores e cada vez mais violentos. Ele era alcoólatra e mulherengo, e o que acabou resultando na paternidade de entre 10 a 15 filhos, de várias mulheres diferentes, e na maioria essas mulheres eram adolescentes. Porém, isso é um fato que eu vou deixar em aberto, porque em alguns sites só falam sobre uma filha dele, outros sites citam alguns filhos, mas não falam exatamente quantos filhos ele tinha. Porém, em relação às mulheres, ele de fato teve 3 esposas, e é aqui que o bicho pega e por quê. Um dos crimes, dos vários, né, que esse Ken Rex cometia, ele foi acusado de abusar sexualmente dessas suas esposas, e esposas entre muitas aspas, e ele justamente se casava com essas garotas, adolescentes mesmo, crianças. Ele se casava com elas para que elas não denunciassem ele pelo que ele estava fazendo. A sua terceira e última esposa, antes da sua morte, se chamava Trina, e ela tinha apenas 14 anos quando esse Ken Rex abusou sexualmente dela, e ele acabou engravidando a menina, então, né, ele forçou ela a ser esposa dele. Ela fugiu, depois de um tempo com ele, ela fugiu para casa dos pais dela, mas ele foi atrás, como o grande doidão e stalker que ele era. Ele atirou no cachorro dos pais dela e tacou fogo na casa. Fogo na casa dos pais da menina. Depois disso, ele pegou ela e forçou ela a voltar a morar com ele por livre e espontânea pressão. Enquanto isso, né, na sua cidade, ele era conhecido como um valentão, porque ele atormentava a vida do povo. Ele foi acusado de abusar de menores, não só dessas, entre aspas, esposas dele, mas de outras pessoas, outras meninas do bairro. Ele andava armado e ele metia medo nas pessoas, ele destruía a casa do povo, então ele era um verdadeiro, assim, terror nessa cidade. Uma garota disse que ela ficava dentro de casa, protegida, porque Ken Rex estava solto na cidade. Então, imagina que merda, né? Que horror. Você ter que viver numa cidade pequena, porque a cidade era um ovo, a cidade, ela ainda é um ovo, porque ela não cresceu de tamanho. E imagina você viver num ovo, e aí você, tipo, já tem pouca coisa pra você fazer nesse ovo que você chama de cidade. E ainda tem um escrotão, um cara, um marmanjo safado que fica atacando terror na cidade, que é o próprio capeta no lugar. Imagina que merda ter que viver com esse cara. Há quem diga que ele não era tão ruim assim, que ele era só um cara, tipo assim, rústico. Mas ele não era tão ruim assim, as pessoas que falam isso são as pessoas da sua família. Mas, né, é a opinião de 3 a 4 pessoas contra a opinião de uma cidade inteira, que não era muito grande, mas mesmo assim, era uma cidade inteira. Era a opinião de todo mundo ali que vivia com ele contra a opinião da família dele. Então, pesa na balança e vê qual que tem mais importância, né, em quantidades. A gota d'água para a cidade foi quando ele atirou no pescoço de um comerciante, depois que esse comerciante brigou com a filha do Ken, porque ela tinha roubado alguns doces na loja desse cara. O Ken, a simpatia em pessoa, assim, ó, o chuchuzinho da cidade, ele foi até essa loja tirar satisfação com esse comerciante, com toda aquela estupidez dele.
E aí o comerciante era um senhor de idade, então o que ele ia fazer? Ele falou, mano, sua filha roubou aqui os negócios, então, por favor, eu só briguei com ela, ela não pode fazer isso. E aí o Ken meteu-lhe um tiro no senhor de idade, meteu um tiro no pescoço do senhor de idade, então, zero noção. Mas, graças a Deus, o velhinho sobreviveu ao tiro no pescoço. Assim, vaso ruim não quebra, eu sempre falo, vaso ruim não quebra. Então o velhinho sobreviveu, mas a cidade ficou assim, furiosa da cara, porque chega, né? Chega desse cara aqui na nossa cidade. Então, a cidade se reuniu e eles começaram a escrever cartas para as autoridades do condado, falando assim, a gente não quer mais esse cara na minha cidade, não. Eu quero que você prenda esse marginal, tire esse cara daqui. E várias cartas e querendo justiça. Só que a polícia não fazia muita coisa. Tanto é que ele foi preso por causa do tiro que ele deu no velhinho. Mas ele pagou a fiança e foi solto. O advogado dele conseguiu que ele fosse solto e isso deixou a cidade muito pé da cara. Porque, né, eles pensavam que ele fosse ser preso por causa do tiro no velhinho. Mas não, ele pagou a fiança e saiu vazado. Ele ainda ia ter uma audiência pra, né, não sei como funciona lá. Mas ele ia ter uma audiência pra poder ver se ia ter liberdade ou não. E tinha uma testemunha contra ele. A cidade estava com medo dele matar essa testemunha, porque era muita cara dele fazer isso. Mas a cidade queria mais justiça, queria que ele fosse preso, queria que ele sumisse ali do negócio. O Ken Rex e a sua esposa Trina, agora nesse período aqui, em 1981, ela já era uma mulher adulta. Eles foram até um restaurante chamado Skidmore Food and Drink, que é aquele que eu falei no começo do vídeo. Eles estacionaram na frente do restaurante e ficaram lá bebendo cerveja e fumando dentro do carro. E dentro desse mesmo carro que eles estavam bebendo cerveja e fumando, tinha o rifle do Ken Rex, porque ele carregava esse rifle, por que eu tô falando rifle, meu Deus? Ele carregava esse rifle pra todo... Agora a palavra rifle, ela perdeu o sentido pra mim. Essa arma, ele carregava essa arma pra tudo que era lugar. Inclusive, foi com esta arma que ele atirou no velhinho lá. Então, ele carregava ela como se ela fosse um prêmio. Imagina você sair pra comprar pão e tem um cara carregando uma arma no braço. Tipo, bem legal esse lugar, bem legal. Paralelamente a isso, algumas pessoas da cidade, ou se não a cidade inteira, eles estavam reunidos em um lugar chamado Legion Hall, que eu acho que era tipo um estabelecimento. Aqui não especifica que tipo de comércio era, mas eu acho que era um estabelecimento X. Eles estavam lá discutindo o que eles fariam sobre o cujo dito, o que eles fariam sobre esse cara, se eles protegeriam a testemunha, o que eles fariam. Não se sabe exatamente o que eles discutiram nesse lugar, não se sabe exatamente o que. Alguns dizem que sim, eles estavam discutindo sobre o processo jurídico dele, o que faria, como faria para prender o cara. E outras pessoas acreditam que eles estavam planejando a execução do Ken Rex. Depois que essa reunião acabou, eles foram até o lugar onde o Ken Rex e a Trina estavam, né, nesse restaurante. Quando eles chegaram lá, o Ken e a Trina, eles estavam entrando dentro do carro. E foi aí que começaram os disparos contra o Ken Rex. Não se sabe de onde veio, só começou e aí as pessoas não, né? E aí o tiroteio começou ali, começaram a atirar no Ken Rex e aí ele caiu morto no banco do motorista. A esposa dele, a Trina, que tava do outro lado no banco do passageiro, ela começou a gritar desesperada porque tinha acabado de atirar no marido dela na frente dela. E aí ela começou a gritar desesperada, mas nenhum tiro, nenhum acertou a Trina, então ficou um pouquinho óbvio de que era uma execução, de que eles não tinham a intenção de matar a Trina e sim matar o Ken Rex. As 60 pessoas que estavam ali disseram não terem visto nada, não viram ninguém, não viram quem começou o tiroteio. E eles também não chamaram a polícia, não chamaram a ambulância, não chamaram ninguém. Eles não moveram um dedo pra ajudar o guri, né, que tava ali morto com a esposa do lado. Eles não fizeram nada. Eles deixaram ali e foram embora, deram pouca bosta pro cara. Eventualmente a polícia apareceu, talvez porque a esposa dele tenha chamado a polícia, ou sei lá, uma alma bondosa tenha chamado a polícia. E aí a polícia começou a investigar o tiroteio. A polícia descobriu que 2 atiradores foram responsáveis pelos disparos. Um atirador, de acordo com a balística, descobriu que um dos atiradores estava na parte de trás do carro, então, né, foi na traseira do carro. E outro atirador estava do lado, atrás dele. Do lado, assim, a parte de trás do carro. Calma aí que vocês vão entender.
parte de trás do carro, e aí do lado do carro tava o outro atirador, só que no caso ele tava de... O Ken Rex tava de... Meu Deus, eu não sei explicar o negócio. Vocês entenderam. Ninguém quis testemunhar e também ninguém quis falar com a polícia, ninguém quis ser testemunha do caso, porque, entre aspas, né, o pessoal ali não tinha visto nada. Então eles não queriam testemunhar, não queriam ajudar a polícia, não queriam saber de nada. A Trina, a esposa dele, ela disse ter visto quem tinha sido responsável pelos disparos, só que ninguém tava ouvindo ela, porque era a opinião dela contra a opinião de todas as outras pessoas ali. Então se ela fosse bater de frente, ela não ia conseguir sustentar os argumentos dela, né? Tipo, mesmo que ela falasse, foi o fulano de tal, 60 pessoas iam falar, não foi o fulano de tal. Então era meio difícil manter isso como base. Eu acho não, né? A própria Trina fala isso. Que a verdade era que a cidade estava aliviada por ele ter morrido. Tipo, a cidade estava não feliz, porque feliz seria cruel demais. Talvez algumas pessoas estivessem realmente felizes. Mas eu não acredito que esse seja o sentimento, mas seja mais um sentimento de justiça e alívio. A cidade estava aliviada, porque o monstro da cidade tinha morrido. O It de Derry tinha morrido. Então a cidade estava aliviada. E esse monstro não merecia, na visão deles, não merecia a ajuda da cidade para tentar descobrir quem tinha sido responsável pela morte. Que eu acho, né, é um pouquinho assim, meio que... Não é óbvio, mas é óbvio, mas não é óbvio. Que foi a cidade, o pessoal ali nessa reunião que marcaram de matar o cara. Então, a cidade que foi responsável pelo assassinato do cara. Então, é óbvio que a cidade não ia falar que eles foram os responsáveis, porque, né, não iam entregar. Pode ter sido... Tipo assim, ele abusou de uma menina na cidade. Pode ter sido o pai dessa menina. Esse velhinho que ele levou o tiro no pescoço pode ter sido um filho dele, ou, sei lá, a esposa dele, não sei lá, né? As pessoas são meio doidas. Mulher também mexe com as mulheres, que a mulher mete tiro nas pessoas. Brinca não. Pode ter sido, sei lá, pode ter sido a própria Trina que tenha mandado matar ele, sei lá. Mas eu não acredito que seja ela, porque depois ela abriu um processo civil contra a cidade. Então, se você tem o trabalho de matar o seu marido, por que você vai entrar com um processo civil contra a cidade? Depois disso, ela ainda se casou e teve filhos. E eu achei como que é o nome? O memorial. Ela morreu de câncer e ela se casou e continuou. Ela foi embora da cidade, né? Depois daquilo, eu também iria embora da cidade. E no memorial dela não fala sobre esse Ken Rex, não fala. Tipo assim, eu sei que é a esposa dele porque tá linkado a lápide dele, a lápide dela. Mas não fala nada sobre ele, não fala que ela foi casada com ele, nem como ela ficou viúva. Só fala sobre o atual marido dela, né, antes dela falecer com câncer. Então, ela viveu a vida, ela seguiu com a vida dela. Só que ela tentou processar a cidade, só que não rolou, porque não tinha provas. Inclusive, esse caso, ele tá morrendo aos poucos, porque apesar de ser um caso muito conhecido lá, as pessoas que viveram nessa época estão morrendo. Então as pessoas que sabem quem foram os responsáveis pela morte do Ken Rex estão morrendo. Então ninguém nunca vai saber, porque os velhos vão morrer. E aí eles não vão contar pro filho, olha, tal pessoa foi responsável por seu cara. Sabe? Não vai ter sentido, porque as pessoas que realmente estavam ali vão morrer. Então é isso, esse caso vai ser encerrado, mas fica aí, a cidade fez justiça com as próprias mãos. Bom, esse foi o vídeo, como sempre, né, todos os negócios aí na descrição. E eu quero saber sua opinião. Você acha que ele mereceu morrer desse jeito? Você acha que a cidade fez certo em fazer justiça? Você acha que foi a cidade, né, que marcou ali, organizou a morte do cara? Você acha que não? Qual é a sua teoria da conspiração? Ai, meu Deus, bati a mão aqui no negócio. Você acha que tem uma teoria da conspiração maior sobre isso? Enfim, eu acho que é uma coisa muito mais simples, né? Eu acho que a cidade mandou matar o cara. Basicamente isso, essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião. Enfim, é isso. Ai, chega de enrolação. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Não tenho nada mais a acrescentar. Os links na descrição pra você ler, pra você ver. E é isso aí.